Você já ouviu falar na Conferência Geral de 1888? O que isso tem a ver com a pregação do Evangelho Adventista? Vem comigo que a lição vai mostrar isso pra gente. E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Para junto fazer o quê? Para junto a gente trocar uma ideia aqui sobre a lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo. Como sempre aqui, antes da gente começar, eu te peço, por favor, ô crente, inscreva-se aqui, inscreva-se aqui no nosso canal, por favor. Aciona o sininho para quando tiver vídeo novo, ele já vai te avisar. E o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é um conteúdo que está fazendo bem para você e também vai indicar ele para outras pessoas. Quero agradecer você que faz parte aqui da nossa família, começando do zero aqui um novo canal com vocês. Deus abençoe grandemente. Mas vamos lá para a nossa lição? Vamos estudar? Vamos compreender aí? Bom, o título da nossa lição é o seguinte: o Evangelho no Adventismo. O nosso texto-chave está em Colossenses 1, dos versos 24 até o verso 29. Dá uma lida lá para você entender o contexto do assunto que a lição vai estar trazendo aí em cima da Bíblia e também dentro da história do Adventismo que a gente vai detalhar. Vamos para a nossa tirinha? Nossa tirinha está bem bacana hoje, bem simples, tem só um quadro aí, vamos olhar. Nós temos aqui um jovem, primeiramente, subindo um monte. E esse jovem, se você olhar, ele está bem cansado, com o rosto pesado. Ele está carregando algo muito pesado, né? Cheio de fardos, está destruído. E eu entendo aqui, na minha visão, que ele está destruído pelo pecado. E ele está a caminho de algo. Olha lá em cima o que tem. Nós temos a cruz, a representação da cruz. Do outro lado, nós temos um jovem completamente diferente do outro. Esse jovem está sorridente, está saindo ali todo bonitão, arrumado na beca, como diz por aí, né? Bom, não sei se fala ainda, mas todo arrumadinho. E ele, ao encontrar a mensagem da cruz, ao encontrar Cristo, ele é renovado. E ele já sai pronto, porque ele quer falar dessa renovação. Ele é justificado pela fé. O que é essa justificação pela fé? A cruz é o símbolo daquilo que nos justifica. Então, nós chegamos até a cruz todos destruídos, carregados pelo pecado. E a cruz é o centro que nos renova. Foi através do sacrifício de Cristo que nós temos a condição de compreender esse evangelho e sair por aí também para falar esse evangelho. Somos renovados. A tirinha traz esse contraste. Antes da cruz e depois da cruz. A gente já falou muito aqui que os primeiros, os pioneiros da igreja, eles viajavam muito para pregar em todos os lugares. E a enfatização da mensagem adventista naquela época era o seguinte: era a volta de Jesus, o santuário celestial a partir de 2.300 tardes e manhãs e a lei de Deus, os sábados, os 10 mandamentos. Esses eram os pilares que os pastores usavam para pregar. E eles viajando chegavam em algumas cidades e eles faziam ali conferências públicas, faziam uns debates públicos com outros pastores. E nesse zelo de defender ali a restauração dos 10 mandamentos, defender a volta de Jesus, muitas vezes ficava em cima disso, mais da lei. E acabavam deixando assim Jesus, o ministério, o evangelho de Jesus Cristo mesmo, meio que secundário em alguns pontos. Então acontece a Conferência Geral de 1888 em Minneapolis. Aparecem então dois jovens, o pastor Jones e o pastor Wagner. Esses jovens, eles levantam ali alguns pontos sobre a pregação do evangelho no meio adventista, que deveriam centrar um pouco mais em Jesus Cristo. Na verdade, eles colocaram ali a justificação pela fé. Só que alguns líderes não aceitaram muito bem isso. E essa história não aconteceu porque ali, isso não é bíblico e tal. Na verdade, ali aconteceu uma coisa assim, mais do coração humano. Uns anos antes, uns 2, 3 anos antes, Wagner e Jones, na verdade, Jones, ele teve uma discussão, digamos assim, com Uri Smith numa conferência também. Smith, eles colocaram ali sobre os 10 chifres de Daniel e tal, que não entendiam muito se era tal tribo, se era a tribo dos Hunos ou dos Álamos, e ele falou que não tinha essa compreensão por completo, que ainda deveriam estudar. E Jones, quando foi discursar, já falou que não, que se Urias não sabia, ele sabia. Jones era meio arrogante, na verdade. Era aquele cara que tinha uma personalidade muito forte. Então ele pegou e meio que colocou Urias assim, se o Urias não sabe, eu sei.
e ele, a partir dali, começou a criar esse probleminha entre os dois, entre outras pessoas também. Então, os líderes não aceitaram muito bem a ideia desses jovens pastores, que estava correta, que estava dentro da Bíblia, que estava fundamentada na Bíblia. Ellen White ficou do lado deles. Ela endossou essa mensagem deles. Inclusive, ela escreveu a alguns líderes, inclusive Uriah Smith, e foi bem dura, que eles deviam sim reconhecer que o que estava sendo falado ali era sim de Deus. Inclusive, Ellen escreveu livros falando sobre Cristo, do amor dele, da mensagem dele. Nós temos Caminho a Cristo, que é um best-seller. Temos também Desejar Todas as Nações. Gente, que livro é o Desejar Todas as Nações? Colossenses 1:27 coloca isso, Cristo em nós. O que quer dizer isso? É o que a gente vai entender melhor no decorrer da lição. A relação entre a lei e a fé. A Assembleia de 1878, ela estava debatendo sobre o papel da lei na salvação. E o texto que estava em debate ali, que estava em evidência, era Gálatas 3, 24 e 25. E existia ali uma certa... que lei que está falando? Essa é a lei cerimonial ou é a lei moral? São os 10 mandamentos ou as tradições judaicas? Mas muitos adventistas ali acreditavam que essa lei era a lei moral. Só que aí tinha um problema. Se essa lei é moral, ali está falando que deve ser deixada de lado. Então os 10 mandamentos vão ser deixados de lado, mas a Bíblia fala que eles não podem ser deixados de lado. E aí estava nessa discussão, nesse entendimento, mas os dois jovens pastores ali, Alonso Jones e o Wegner, eles entenderam que aquele texto estava falando da lei e a fé. E a partir disso é possível viver uma vida de fé em obediência à lei de Deus. E isso sobre a fé, os pastores, esses dois jovens, colocaram bem claro o seguinte, Colossenses 1:27, que fala que é Cristo em vocês, é Cristo em nós. O que isso quer dizer? Isso leva a gente para a cruz. E a mensagem da cruz, quando ela é tirada da questão doutrinária, isso complica muito o cristianismo. Na cruz nós temos o clímax da lei. A lei, ela expressa o amor de Deus. E ali na cruz nós temos isso. Então a relação entre a lei e a fé é o sacrifício de Cristo. A justificação pela fé vem através do sangue de Cristo e não outra coisa. A lei não salva, mas ela me mostra o caminho que eu tenho que seguir para poder ser salvo. Ela mostra ali o caráter, a essência do amor de Deus. E Paulo, quando ele escreve ali aos Colossenses, aos Colossos, ele também faz um complemento, na verdade complemento não, ele estende essa carta para Laodiceia. E quem é Laodiceia dentro do contexto profético? As 7 igrejas. Nós somos Laodiceia. Então, o texto que Paulo escreve para eles ali, para os colossos e para os laodiceanos, serve para a gente hoje também. O objetivo final. Você aí como cristão, você como adventista, você como crente, você aspira, você quer fazer coisas boas. Você participa da Missão Caleb para poder ajudar pessoas, doação de alimentos, reforma de casa. Você fica feliz em ver as pessoas ali com expressão de felicidade, de emoção, ao você ser usado para algo bom para aquelas pessoas. Você quer mostrar as verdades bíblicas, mas isso tudo faz sentido? Claro que faz, mas a gente tem que ter cuidado qual é o nosso objetivo final. Paulo coloca para a gente o nosso objetivo como um mistério. Está lá em Colossenses 1:27, é a frase que eu tenho falado aqui com vocês. Cristo em nós. Agora, como Cristo pode viver em nós? Um ser humano, pecador, falho, destruído pelo pecado, meu jovem. É aí que vem aquela palavrinha que Paulo fala, Isso é um mistério. E os versos 26 e 28 falam pra gente que Deus está disposto a mostrar esse mistério na gente. Cristo em nós. Justificação pela fé é justamente isso. Ter Cristo em nós, entender que Cristo está transformando o nosso coração. A fé é acreditar naquilo que Cristo disse, naquilo que Ele prometeu. A palavra de Deus, ela tem poder de criar. O mundo foi criado a partir da palavra de Deus. Jesus, aquele que criou, o verbo, se fez carne. Então, se Cristo falou, Ele pode fazer. E é somente Ele que pode. Nós não podemos criar e fazer ou se transformar sozinhos de maneira nenhuma, nunca. Tudo isso vem através de Cristo na nossa vida. E nessa busca de aceitar Cristo dessa maneira, Paulo coloca pra gente ali nos capítulos 2 e 3,
o que pode atrapalhar, quais são as coisas que podem nos desviar desse caminho. E para a gente não desviar desse caminho, Paulo fala que nós temos que estar com os olhos nas coisas do alto, preocupado com as coisas do alto. Dentre algumas coisas que podem nos desfocar desse objetivo, estão as seguintes: ira, blasfêmia, linguagem imprópria. E quando nós voltamos para Cristo, quando nós estamos com um olho nas coisas do céu e aceitando essa transformação, nós vamos nos encher de bondade, de misericórdia, entre tantas outras coisas. Você consegue enxergar algo que pode estar desfocando realmente o verdadeiro evangelho, que é Cristo? O que isso traz de lição para a gente hoje, como laodiceianos modernos? E a gente não precisa aceitar isso na nossa vida, de ser morno, de ser frio. A gente pode ser quente sim, isso aí vai depender de mim, vai depender de você. Um cuidado que a gente tem que ter quando se prega da lei é ofuscar Jesus, assim como os nossos pioneiros estavam fazendo, mas eles entenderam que estavam errados a partir ali da mensagem, né, de Jones e de Wagner e Ellen White endossando aquilo. Eles entenderam essa mensagem. A lei ela é extremamente importante. Mas como a gente falou aqui, nós adventistas não acreditamos que é a lei que vai salvar a gente. O único meio de salvação é Jesus Cristo e foi através da cruz que ele concede esse meio. Dentro desse contexto aí do evangelho, né, de Cristo, do verdadeiro evangelho, da essência do evangelho, que é um todo, evangelho significa boas novas, a gente vai aqui para a nossa rede semântica. Vamos lá, troca a ideia comigo aqui. A palavra que a gente tem é o seguinte, é evangelho. Pensou numa palavra aí? Eu vou falar a seguinte aqui, mudança. O evangelho traz mudança pra gente. Pensou em algum aí? Coloque nos comentários para mim uma palavra que você entende aí a partir de evangelho. Troca ideia com a sua turma, conversa sobre isso daí, essa essência do evangelho, dentro do contexto que a gente está falando, tá ok? Fica complicado a gente compreender justificação pela fé se a gente não entende a justiça de Cristo. A justificação pela fé, basicamente, é o seguinte, é a mudança de posição que nós temos perante Deus. Quando somos justificados pela fé, Deus nos aceita 100%, por completo. Quando a gente está falando desde o começo aqui, né, viver Cristo em nós, nós falamos que isso é um mistério. Mas Colossenses também traz pra gente que além de um mistério, isso é esperança da glória. Quando Cristo ele habita em nós, ele nos reorienta, ele nos coloca na rota de novo. E às vezes você pode falar assim, mas não tem como Cristo habitar em mim. Eu sou muito pecador, sou muito falho. Talvez estou falando para um jovem aqui que já está achando que não tem solução para ele. Deixa eu te contar um negócio. Vamos pensar uma coisa aqui comigo. Quando Jesus veio a esse mundo, ele nasceu aonde? Numa manjedoura, num estábulo, num curral. Naquela época era um lugar extremamente desprezível, mal cheiroso. Imagina se hoje já não é tão cheiroso, já não é tão bonito. Alguns hoje têm tecnologia, é mais limpo e tal, mas imagina aquela época, que situação horrível. E Jesus nasceu num lugar daquele. Aí ele não vai morar no seu coração, meu jovem? Ah, vira crente, hein? Com certeza. E olha que eu estou falando por experiência própria. Quando Cristo ele habita na gente, ele muda, ele transforma, ele tira o nosso passado. Ele nos coloca de novo numa nova rota, né? O GPS da salvação, o GPS da glória. E glória, segundo a Bíblia, é uma referência ao caráter de Deus. E essa essência fica cada vez mais concreta, mais prática, conforme nós vamos deixando aí as nossas ações, conforme nós vamos falando, conforme nós vamos vivendo. Mateus 7 fala que as pessoas vão nos conhecer através dos nossos frutos, dos frutos que nós produzimos. E Jesus não está sentado olhando isso de longe, não. Quase como saiu aqui. Jesus não está sentado olhando isso de longe. Ele está do nosso lado, dia a dia, e nos ajudando a permanecer no caminho. Se por acaso você sair um pouquinho do caminho, coloca nas mãos dele aí de novo que ele vai te colocar na rota, tá bom? Chegamos à sexta-feira e o subtítulo é Exaltando o Salvador. Meus queridos, o pastor Jones e o pastor Wagner, eles foram usados por Deus, deixaram, né, Deus usá-los para trazer uma mensagem tão importante. A justificação pela fé. O que Cristo fez na cruz é o ápice de toda a Bíblia, é o ápice de toda a lei. Ele se entrega por você, ele nos lava. Era para que eu e você estivéssemos mortos por causa do pecado. Mas ele nos justifica, ele é o nosso fiador. E aqueles dois pastores foram usados por Deus, eles levaram essa mensagem ali, debateram. Foi uma discussão bem acalorada, como eu falei, Uri Smith não aceitou muito, alguns outros pioneiros também não, inclusive o presidente da associação
da época, George Butler, ele não aceitou, e a partir do que Ellen White foi endossando, foi mostrando, foi aconselhando seus amigos, eles foram entendendo que aquilo era uma mensagem vinda de Deus. Agora eu quero deixar aqui algo para a gente refletir. Esses jovens foram usados por Deus. Pedro foi usado por Deus, mas também foi usado pelo diabo. Nós temos que ter sempre a humildade e entender que Cristo vive em nós. Infelizmente, uma frase que eu acho muito interessante, que eu ouvi de um pastor da nossa igreja, que é a seguinte: aqueles que estavam certos fizeram o errado, e aqueles que estavam errados fizeram o certo. Infelizmente, o pastor Jones e o Wagner, eles apostataram da fé. O pastor Jones, ele tinha um temperamento muito forte, como eu disse para você, e ele acabou indo por outros caminhos. Eles caminharam para um lado perfeccionista. Jones, por exemplo, ele começou a falar que Deus estava em tudo, né? O panteonismo. Deus está na árvore, Deus está na parede, Deus está num livro que eu estou lendo, Deus está nessa caneta aqui, Deus está em todo lugar. Ele começou a andar, pegar as ideias, né, de Kellogg e acabou se afastando. Já o Wagner foi um pouco mais complicado também. O Wagner, ele começou a entender que, já que Cristo me salvou, eu posso viver uma vida de pecado, porque eu já estou salvo, porque ele já pagou o preço. Então eles acabaram fazendo algo errado. Inclusive, ele começou a ter um envolvimento emocional com a jovem que não era esposa dele. A irmã White teve uma visão, que eu não me lembro agora se era ela deitada no colo dele ou ele deitado no colo dela, não me lembro, mas ela fortemente advertiu ele. Já, por exemplo, o pastor Uri Smith e o pastor George, eles aceitaram essa mensagem e fizeram o certo. Então aqui fica uma lição muito importante para a gente, de tudo que a gente estudou aqui. Quando Cristo vive verdadeiramente em nós, mesmo que nós tenhamos um dom muito especial, mesmo que nós sejamos muito bons naquilo que nós fazemos para a obra de Deus, lembra que eu falei lá? Qual é o objetivo final? Que seja sempre se entregar e entender que Cristo está vivendo na gente. Quando nós deixamos Cristo viver em nós, Cristo em nós, nós temos ali a glória de Deus. Meu jovem, minha jovem, espero que essa lição tenha te ajudado, tenha colocado aí para você algo especial sobre a igreja que você não conhecia e principalmente que nós somos justificados pela fé. É através de Cristo que vem a nossa salvação. E não importa a maneira que você está, Ele te coloca na rota de novo. Tá ok? Um abraço para você, fica com o Papai do Céu, até semana que vem. Tchau, tchau.